Aquário, seja muito bem-vindo ao canal Universo Astral. Eu sou a Lívia, trazendo hoje para vocês a tiragem do mês de outubro para o signo de Aquário. Tiragem para Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Leve dessa mensagem somente aquilo que ressoar com você, aquilo que não ressoar não tem importância. Veja seus outros pontos fortes do mapa. Assista os outros vídeos de Aquário que estão aqui na playlist para vocês. E vamos à tiragem do mês de outubro para o signo de Aquário. Vamos ver o que o tarô tem para dizer aos aquarianos que bombaram o canal esse mês. Vamos lá, qual a energia para Aquário? Saíram duas, eu quero uma carta só, tarô. Energia para Aquário foi 4 de água. Perdendo oportunidades, aquariano. O que eu vejo aqui para vocês é o seguinte: alguma coisa não deu certo no mês anterior ou ao longo desse ano, né, em outras oportunidades. E aí eu vejo vocês muito focados aqui em olhar para aquilo que não deu certo e não tá vendo que existe uma grande oportunidade para vocês aqui surgindo, maior e melhor do que as outras que foram. Porque aquilo que não permanece na nossa vida, não necessariamente é algo a se lamentar. Claro, né? Se a gente tem uma grande expectativa e gera uma frustração, é óbvio que vai ter aquele momento, mas a gente tem que ter cuidado para não fazer isso em demasia, para não fazer isso demais, para não olhar, não perder muito tempo da nossa vida de olho naquilo que não deu certo. Aquilo que não deu certo, a gente primeiro lamenta, né, fica chateado, depois a gente aprende. E já se vira pro novo. Então tem uma energia nova aqui para vocês, uma oportunidade nova que talvez vocês não estejam dando a devida atenção. Mas vamos continuar na nossa tiragem, ver aqui se uma hora a gente não olha, né? Se o aquariano não olha para as possibilidades que estão ao redor dele. Vamos lá, casa 1, tarô. Vamos lá, tarô, uma carta para a casa 1. Força. Existe uma grande força interior para vocês, Aquário, que é o que está movendo vocês nesse momento. Existe um propósito maior, existe algo que vem do seu coração, existe algo que vocês querem muito que aconteça e vocês fazem por acontecer. Vocês estão se dedicando, vocês estão se esforçando, vocês estão até se controlando para que algo maior aconteça. Mas é também uma carta que está falando o seguinte, sobre perdão e compaixão. Então, se perdoe daquilo que não deu certo, Aquário. É o momento de se perdoar. Ou de perdoar outras pessoas. Ah, Lívia, significa que eu tenho que voltar para essas outras pessoas ou que eu tenho que conviver com elas? Não, gente, perdoar não é esquecer. Perdoar é tirar um peso do nosso coração. Só que a gente tem que manter a memória para não cair nos mesmos erros. Ou para não dar espaço a pessoas, lugares e situações que nos adoeçam. A gente tem que ter memória e não mágoa, tá? Então aqui com a carta da força, eu vejo vocês se perdoando ou liberando o coração de vocês para que coisas muito maiores e muito melhores entrem na sua vida. Como tá aqui na casa 1, também é uma carta que fala de se cuidar mais, de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar. De cuidar, inclusive, mais da sua estética. Quando eu falo aqui em cuidar de você, nesse caso aqui tem muito a ver com beleza, né? A força é uma carta que tem a ver com beleza. E ela cai na casa 1, que é a casa do eu. Então, assim, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha alimentação, pra ficar com a pele mais bonita, pra ficar com o cabelo mais sedoso. Vou ao cabeleireiro, vou à manicure. Então, assim, eu vejo vocês cuidando do visual de vocês.
Até para dar um levante. Até para vocês se sentirem mais animados. E eu vejo aqui essa animação. Eu vejo aqui que vocês estão animados. Para cima, alegres. Até para superar essa situação aqui que aconteceu. Vamos lá, casa 2, a casa do dinheiro. Já foi. 7 de ar. Cuidado com o dinheiro de vocês. Cuidado com quem vocês compartilham o dinheiro de vocês. Cuidado com quem tem acesso à sua conta bancária. A carta do 7 de ar é uma carta que fala de ser passado para trás. Então, já que você está tendo essa informação antes do mês de outubro chegar, já se prepara. Cuidado aqui com ruas escuras, cuidado dos locais que vocês frequentam, cuidado com as pessoas que vocês saem. Se você já sabe que determinada pessoa é duvidosa, bom evitar esse mês, tá? A gente sabe que às vezes tem uma pessoa ou outra, que às vezes tá até dentro da nossa família e que a gente fica assim, nossa, não é uma pessoa confiável para ter dinheiro perto dela, principalmente o seu. Guarde seu dinheiro. E também aqui é uma carta que fala sobre economize. Pode ser que você tenha algum imprevisto ao longo do mês. Então mantenha as contas equilibradas, guarde seu dinheiro, se pondere. E se puder juntar um dinheirinho caso haja algum imprevisto, também é uma boa. Casa 3, a casa da comunicação. Casa 3, a casa da comunicação. Caíram 2, eu quero uma só, tarô. Casa da comunicação. Foi 3 de ar. Engraçado, né? Enquanto eu tava aqui embaralhando, eu fiquei muito com uma sensação aqui nessa carta do 7 de ar de vocês poderem passar por um golpe, principalmente na internet. E aí, na casa da comunicação, sai o 3 de ar, que é o 3 de espadas. Então, muito cuidado na internet. Cuidado com aquela pessoa que te pede um pix, que fala, eu tô passando por um grande problema na minha vida. Aí você vai lá e se compadece, manda um dinheiro, depois essa pessoa te bloqueia e era um golpe. Cuidado com os links que vocês clicam. Sabe aqueles cuidados que são básicos, mas que às vezes, como a gente tá muito ocupado no dia a dia, a gente acaba passando batido e quando vê é um golpe? Cuidado com o golpe. Isso daqui, nossa, tava muito claro isso pra mim, aí vem logo o 3 de ar pra dizer isso mesmo, hein? Cuidado com esse golpe. Casa da família. Foi 9 de fogo. 9 de fogo é uma carta que fala de persistir, de não desistir, de ter coragem, de confiar em si mesmo, de proteger aquilo que você já criou. Tem alguém querendo se apossar da sua casa, Aquário? Querendo mandar mais na sua casa que você? Tem alguém aqui muito autoritário ou uma pessoa muito expansiva, querendo, né, dominar espaços, sendo que é você que sustenta aquilo dali? E aí o 9 de fogo tá dizendo assim, olha, põe limite aqui, tá? Não sai desse lugar não, isso daqui é uma conquista sua, fica com você. Essa casa é sua, mantenha-se firme dentro dela. Talvez aqui com essa carta do 9 de fogo, aconteça algo dentro de casa que você venha precisar mexer na estrutura da casa, tá? Também pode ser isso. Estourou o encanamento, tem um vazamento, vou ter que quebrar aqui a parede para poder consertar esse encanamento por dentro. Pode ser isso também, tá? Porque é uma carta que fala assim, de você gastar uma energia e um tempo ali.
Então pode ser que nesse mês você tenha que ter esse cuidado com a sua casa um pouco maior. Aquarianos solteiros, o que o tarô tem para dizer para vocês? O Mago. Você está pronto. Tem um novo romance pintando aí para vocês, tá? A vida é mágica, uma magia acontece, tá? Mas aqui é a magia boa, tá, gente? Então, assim, o Mago, ele fala sobre novos inícios, inícios mágicos, inícios com conexão. Existe aqui uma conexão entre você e a pessoa. Fala também de um encontro. Sabe esses encontros que são por acaso? E que você olha às vezes e fala, gente, se eu escrever, dá um filme, dá um livro, dá um roteiro. Como que isso pode acontecer comigo dessa maneira mágica? Tinha que acontecer. O Mago, ele fala daquilo que está no nosso destino. Vocês vão conhecer alguém que vai mexer profundamente com vocês e que vai ser um encontro mágico. Vamos lá, vamos tirar aqui uma carta dos Anjos do Romance para os aquarianos solteiros. Energia boa. Vamos lá, Anjos do Romance. Olha, saíram duas. Pra clarificar, eu não ligo muito não, mas vamos lá. Ó, é uma carta que fala de perdoar e de aprender. Então, se você em algum momento aqui tava lamentando algo que deu errado, lembra que começou a nossa tiragem? Se você tá pensando aqui em algo que deu errado, tá na hora de você perdoar isso daqui e aprender. O perdão já veio aqui com vocês. Mas é uma hora de seguir adiante. É uma hora de deixar esse passado para trás. Tem uma coisa, tem um encontro muito, mas muito, mas muito melhor para vocês aqui. E essa experiência é o que vai te ajudar nesse novo encontro. Porque esta pode ser a pessoa, você está pronto para ter um encontro romântico. Ressoou demais com a leitura até agora. Não é, Aquário? Vamos abrir esse coração, vamos deixar o que ficou para trás no passado, enterrando esse passado de vez, para seguir para o futuro, porque o futuro é muito melhor. Vamos lá, casa 6, a casa do trabalho, da rotina e da saúde. Ás de Ar, novidades. Um momento bastante dinâmico para vocês é o mês de outubro, nessa casa da rotina. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a cabeça a mil. Mas, nossa, Lívia, é aquela cabeça a mil que vai me levar a uma estafa, vai me levar a um burnout? Não. Aqui é uma cabeça a mil, sendo assim, desafiada, mas é aquele desafio gostoso de vocês olharem para a vida e falar, caramba, vou resolver esse problema aqui e agora. Então, assim, a carta do Ás de Ar, ele fala de desafios. Mas ele fala de uns desafios que são bons de ser superados. Daqueles desafios que a gente passa e que a gente fala assim, caraca, trabalhei muito aqui e deu certo. Que coisa boa, que satisfação, quão gratificante é superar um obstáculo. Porque a carta do Ás de Ar, ela não traz obstáculo intransponível, não. Ela traz aquela luta gostosa. E aqui, como também é a casa do trabalho, pode ser que uma verdade venha à tona dentro do seu ambiente de trabalho. De alguém te passando a perna. Lembra que tem alguém aqui que está tentando te passar a perna? Acredito que esteja no seu ambiente de trabalho. Tá? E aí vocês vão ver a verdade da situação. Essa verdade vai cair no seu colo. Porque a carta do Ás de Ar, ela fala das coisas acontecendo e quando a gente menos espera, tá lá. Então é uma carta que vai falar para vocês o seguinte. Fica atento. Observe mais do que fale.
Porque você vai saber exatamente quem é que tá te fazendo mal, quem é que tá te passando pra trás, quem é que tá aqui te sabotando, tá? Tá com cara de sabotagem em ambiente de trabalho isso. Ou de golpe na internet. Porque tá falando muito de... O ar, né, ele fala muito da comunicação. E comunicação muito rápida. A gente sabe que a comunicação muito rápida hoje está na internet. Vamos lá, agora uma carta para os aquarianos que estão em um relacionamento. Rei de ar, vocês. O rei de ar, ele fala de entendimento. Ele fala de conversar e aparar arestas. Mas não de maneira... Não assim brigando. E não de maneira emotiva. Sabe quando a gente senta, conversa com o Tá, fala assim, olha só, eu tava querendo aqui expor algo que eu tava pensando. Nossa relação poderia melhorar assim, assim, assado? Aí outra pessoa vira pra você e fala, tá bom, também acho. Também gostaria que você melhorasse tal ponto. Aí você fala, tá bom, também concordo. Sabe, tudo muito cordial, diplomático e de certa forma até sereno, porque assim, aqui não tem espaço pro drama. Aquário já não gosta de drama, né? E o rei de ar é uma carta aquariana, né? Da carta dos signos de ar, Gêmeos, Aquário e Libra. Não são signos que são tidos ao drama. Mas aqui tá dizendo o seguinte, que você ponderou o que precisava ser ponderado, você chegou a uma conclusão dentro do seu relacionamento e vocês estão prontos para seguir adiante de maneira harmoniosa. É uma carta que fala de harmonia, mas já é uma carta que fala, você precisa também expor e falar aquilo que tá te incomodando. Não adianta também guardar pra si, porque o que a gente guarda pra gente vira mágoa. Então, diga com tranquilidade, sem brigar, mas diga. Vocês vão conseguir se entender. A questão é essa, existe aqui entendimento, tá? Vamos aqui, pessoal, vamos clarificar? Vamos lá. Olha só, saíram duas, ó. Faça um esforço. Né? Eu acabei de falar, vamos dizer, não vamos ficar quietinho não, vamos falar aquilo que a gente pensa, né? Que aí as coisas podem se ajeitar. Se a outra pessoa também não souber aquilo que te incomoda, como é que ela vai melhorar? Né? E aqui tá falando, né, que um grande amor, né, ele vai precisar de tempos em tempos fazer umas pausas e também vai precisar com que a gente diga pro outro aquilo que a gente tá pensando, tá? E aqui tinha saído também, ó, amor verdadeiro, é o amor da sua vida. Então não deixa as coisas meio mais ou menos com o amor da sua vida, não. Exponha com calma, com tranquilidade, aquilo que você tá pensando sobre a relação, que a energia que a gente tem aqui é uma energia de conciliação, é uma energia de entendimento, mas talvez esteja faltando um pouco de comunicação e de uma comunicação tranquila. Uma comunicação positiva, vamos dizer assim. E não uma comunicação violenta, ou uma comunicação cheia de mágoas. Não, libera o coração da mágoa e fale com essa pessoa de maneira serena. Eu acho que a serenidade permeia vocês, tá? E o oculto, o que que tá oculto para Aquário aqui na casa 8, a casa do oculto, Tarô? O que que tá oculto? O que que o Aquário não tá vendo? Que vai ser revelado para ele esse mês. Saíram duas, mas eu vou pegar a que virou, tá? A outra aqui, ó, voou longe, mas não virou. A que virou foi a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz tá falando para você dar mais importância aos seus sonhos. Né? Porque ela fala assim, dê a luz aos seus sonhos, ou seja, será que você não está suprimindo muito aquilo que você sonha? Será que você não está pegando os seus objetivos e não está se dedicando mais aos outros do que a você mesmo? Que projeto que você deixou para trás que era um projeto que te realizaria? Porque a carta da Imperatriz é uma carta de realização. E de realização pessoal.
Também é uma carta que fala de maternidade. Claro que isso daqui não vai ser para todos, pessoal. Tem muitas pessoas aqui de várias idades, enfim. Mas para alguns de vocês pode ser assim: eu tinha um projeto de ser mãe e abandonei. A Imperatriz está dizendo assim: será que não está na hora de voltar com esse projeto? Será que ter um filho não é algo que realmente te complete, que você tem essa vontade? Para outros pode ser sim uma gravidez vindo, tá? Esse mês. Ou filhos na família, né? Netos, sobrinhos, afilhados, crianças vindo para trazer para vocês alegria, esperança, felicidade, diversão. Uma criança quando chega, gente, na nossa vida, é assim, é uma luz que se acende, né? É um amor que transborda. Mas para muitos aqui vai dizer, olha, talvez você tenha abandonado um sonho. Esse sonho fica aí batendo na sua porta e tá na hora de você se levantar e agir em prol dele, tá, Aquário? Vamos lá, casa 9, casa da expansão, casa das viagens. Vamos lá, casa 9. Virou rei de água. Abra seu coração e a sua mente a quem está à sua volta. Conselhos confiáveis e sinceros, trabalho de caridade. Gente, a carta do rei de água, nessa casa, para os aquarianos solteiros, pode ser que vocês conheçam o amor da vida de vocês em uma viagem, tá? Veio isso muito forte pra mim agora. Conhecer o amor da sua vida numa viagem. Ou talvez o amor da sua vida não more perto de você. Veio porque a casa 9 é a casa da distância, né? Da expansão, daquilo que está distante geograficamente de nós. É a casa até da viagem internacional. E com o rei de água, eu vejo muitos de vocês aqui fazendo uma viagem. Para alguns vai ser para selar essa união aqui, que podia estar um pouco abalada, mas que tem muito amor aqui para dar e vender. Tá? E aí essa viagem faz muito bem a vocês. Para outros eu vejo vocês aqui viajando e conhecendo o amor da vida de vocês. Como também é a casa da expansão, dos projetos futuros, e a carta do rei de água é uma carta que fala sobre abrir o coração, será que não está na hora de se abrir a novas possibilidades, Aquário? Será que, olha só, gente, aqui estava falando exatamente isso, né? Abra seus olhos para as possibilidades. Existem possibilidades aí na sua vida que são boas e que fazem o seu sentimental feliz. Tem coisa aqui vindo para vocês ao seu redor que te eleva. Sabe quando a gente fica contemplativo para a vida? É a carta do rei de água. Quando a gente contempla a vida, quando a gente fica feliz com a vida. De bem com ela. Então tem boas oportunidades ao seu redor. E pode ser aqui no âmbito profissional. Ou pessoal. Né, de amor mesmo. Que talvez vocês não estejam vendo, não estejam enxergando. Será que não tem alguém que fica toda hora te sondando e você nem dá muita ideia, mas talvez essa pessoa que é o amor da sua vida? Tá muito forte essa coisa que o amor da sua vida tá aqui. Vamos lá. Casa 10, a casa da carreira. Vou pegar que virou aqui, que caiu. 2 de fogo. O 2 de fogo é quando as coisas estão meio que no marasmo e a gente pensa em mudar. A gente fala assim, cara, uma mudança aqui é urgente. Eu tô todo dia fazendo a mesma coisa, isso tá me dando um tédio. Isso tá me dando uma vontade de sair dessa carreira, de mudar de carreira, de fazer uma coisa completamente diferente. O 2 de fogo é isso, tá? É uma carta que fala sobre querer mudar. E talvez por isso, ó, vocês se coloquem em novos desafios aqui. Tava tudo muito parado, tava tudo muito no marasmo. Cadê a emoção aqui dessa carreira?
Eu tô todo dia vindo pro meu trabalho, ligando o computador, digitando, apertando o botão, falando com os outros. Sabe? Tem hora que a rotina cansa. E aí eu vejo vocês nessa carreira meio cansados dessa carreira, dessa rotina, e já olhando com outros olhos pro mundo exterior, pensando assim, e se eu mudar de carreira nessa altura da vida? Por que não? Aquário não é muito preso a nada, né? Por que não? Tá? Aqui, gente, é uma carta muito mais de pensar sobre do que de executar. Mas é uma carta que fala de planejamento, justamente porque tá pensando sobre isso. Então, seja uma hora que, para quem tá pensando em mudar de carreira, o mês do planejamento para isso chegou. Começa a colocar no papel e estruturar o que você quer mudar dentro da sua carreira. Tá um momento muito propício para isso. Lembra, vocês estão com uma energia aqui na casa do trabalho mental muito grande. Às vezes, toda essa dinâmica e esses desafios não seja necessariamente no seu ambiente de trabalho, mas seja você com você mesmo planejando essa mudança de carreira. E aí não deixa de ser um desafio, é algo novo na vida de vocês. Vamos lá, a casa 11, que é a casa de Aquário, né? A casa dos amigos. Vamos lá. O que a casa 11 tá falando para Aquário? Rainha de ar. Talvez seu parceiro seja o seu melhor amigo nesse momento, seja a pessoa com a qual você vai mais conversar, porque saiu o rei de ar aqui, agora saiu a rainha, seja a pessoa que você vai consultar para poder tomar uma decisão, né? Na hora assim, olha, eu tô pensando aqui em mudar de carreira, então eu vou consultar o meu par, né? Saber o que ele pensa disso também. Será que ele me apoia? Será que não me apoia? Será que ele não vai ver essa situação com um olhar mais atento? Como ele me conhece bem, será que ele não tem um bom julgamento sobre isso? E aqui também está dizendo, né, a Rainha de Ar fala muito sobre eliminar o que não serve mais. Então aqui também nesse mês de outubro, pode ser que você esteja muito atento a quem andou te passando para trás e você vira e fala assim, ó, também não quero mais saber dessa pessoa na minha vida não. Esse amigo não me serve mais, cortando da minha vida aquilo que não me serve mais. E aqui tá dizendo para ver com humor uma situação, né? A Rainha de Ar, ela tem assim, ela costuma ter um sorrisinho sarcástico, sabe? Porque ela é muito sagaz, ela percebe as coisas, ela pega no ar as coisas. E ela costuma, no fundo, às vezes até se divertir com as situações e ver as pessoas assim, caindo por si. Ela costuma até se divertir, tá? Então eu vejo que talvez vocês ainda se divirtam, né, com essa questão de cortar da sua vida uma pessoa que não tá servindo mais, um amigo que te trouxe prejuízos, inclusive financeiros. E também vejo vocês aqui se divertindo com o seu par, sabe? Daquela coisa, quando a gente tá em casa e tá de papo, tá conversando, e a conversa flui, a gente se diverte e a gente se entende, isso faz tão bem pra nossa cabeça e também pro nosso relacionamento. Então eu vejo essa coisa da diversão entre vocês também. Tá? E vamos lá, a casa 12, que é a casa do conselho. Qual conselho o tarot tem para dizer aos aquarianos? Conselho, tarot, aos aquarianos. Tá. Tarot tá caprichando. Tá demorando, então tá caprichando. Daí que bateu no meu dedo aqui. Vamos lá, tarot. Capricha, a sacerdotisa. Ouça a sua intuição, Aquário. Você sabe que tem coisa muito melhor para você no futuro. Tenha paciência. Analise cuidadosamente o que você quer antes de agir. A carta da sacerdotisa, ela fala muito sobre usar a sabedoria que a gente tem, né? Ao longo da vida, a gente vai acumulando experiências e a gente vai ficando cada vez mais sábio, né, com o passar dos anos. E ela fala muito sobre isso, sobre a gente utilizar essa experiência e utilizar a nossa voz interior, né? E aqui tava falando da força interior e a sacerdotisa tá falando assim, se escuta. Escuta o que tá dentro do seu coração. Não lamenta aquilo que passou. Se as pessoas te passaram para trás, corte essas pessoas da sua vida. Segue em frente. Toca o barco. Tem coisa tão boa vindo para cá.
Não perca tempo da sua vida lamentando aquilo que foi. Você sabe que tem coisa boa chegando para você. Foca nisso. Fruta podre, gente, cai sozinha. A gente não precisa derrubar do pé. Tá? E a sacerdotisa fala isso. Ouça o seu coração. Faça com sabedoria. Deixa aquilo que ficou para trás. Utiliza aquilo que deu errado como experiência. O daqui para frente é muito melhor. Gente, que mensagem poderosa para Aquário, né? E que reviravolta, né? No início a gente começou meio assim, achando que a coisa não ia ser muito boa, mas aí muda de figura totalmente. Vou tirar aqui agora uma carta do Oráculo do Pão como mensagem final para o signo de Aquário, para esse mês de outubro, cheinho de novas oportunidades, de novas possibilidades, de novidades. Eu acho que essa é a palavra para Aquário. Novidade, tá? Vamos lá. Aceitação. Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração. Olha, uma frase aqui me bateu muito por conta desse 4 de água. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Essa chance aqui, essa oportunidade aqui já é sua por direito, Aquário. Não precisa lamentar o que deu errado, tá bom? Queridos, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, tá bom? Um super beijo pra vocês. Até a próxima.